Olá, irmãos, a paz do Senhor, bom dia para todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, e não vamos esquecer das nossas precauções, afinal, nós estamos num período de pandemia e espero que você esteja se cuidando bem da sua família. Bom, irmãos, estamos chegando na última lição do segundo trimestre, a lição número 13, que fala sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Espero que eu tenha contribuído no ensinamento, apesar de uma certa improvisação desse trimestre, principalmente nessas palestras que eu tenho feito aqui, essas lives que eu tenho feito assim resumidas, mas a nossa intenção é melhor possível em manter você informado sobre a nossa escola dominical. A lição de hoje, ela tem um público mais unificado. Paulo agora já não fala mais para grupos sociais de hábitos diferentes. Ele não fala agora para judeu, ele não fala para pagão, ele não fala para gentil. Ele agora padroniza uma expressão e unifica no sentido de orientação, quando ele chama agora como soldados de Cristo. Quando ele usa as expressões militares, sobre vestimentas, sobre comportamentos, sobre armadura, sobre escudo, ele está se referindo ao uniforme do antigo soldado romano. Então ele faz uma busca simbólica, através desses apetrechos ou desses aparatos, para unificar a nossa linha de pensamento em relação agora como devemos nos comportar. O nosso textuário diz que revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as ciladas do diabo. Aqui ele já deixa claro que não tem um dia, nem hora, nem minuto, não tem um instante definido pelo inimigo para nos avisar que vai nos surpreender. Não, Senhor. Nós estamos 24 horas expostos a uma possibilidade de sermos aí tentados pelo inimigo. Irmãos, enquanto nós vivermos nesse corpo natural, nesse corpo humano, esses contritos, essas aflições, essas provocações quanto a não fazer a vontade de Deus, vai ser permanente. Por isso que Paulo, em todas as suas recomendações, ele nos chama a atenção para vivermos uma vida santa, uma vida de oração, uma vida de vigilância, exatamente para podermos saber se comportar diante das adversidades. A nossa verdade prática diz que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha. Quando nós chegarmos lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, que nós vamos falar aqui alguns pormenores da vestimenta do soldado, ele então faz aí uma comparação e nos orienta como devemos utilizá-lo. Nós temos em Efésios, capítulo 6, 11, todo cristão diariamente enfrenta uma batalha espiritual. O evangélico que não sabe disso, ou que não está atento para isso, está correndo um sério perigo aí de ser derrotado. Lucas 21, 36 diz que não é possível entrar em combate sem a cobertura da oração. Eu acrescento aqui não só oração quanto a vigilância. Tem pessoas que podem orar bem, orar bonito, orar bastante, mas não vigiam. Assim como tem muitos que não oram, não têm nenhum diálogo com Deus, querem vigiar, querem ser prudentes, mas esquece que a comunhão, a conversa com Deus é fundamental para que essa dupla, oração e vigilância, andem juntos. Temos também em Salmo 124, versículo 7, o escape do crente das astutas ciladas do diabo. Nossa, lá em Salmo diz que a nossa alma escapou como um pássaro. Irmãos, todo dia, todo instante nós somos provados. Aí vai caber de cada um, saber sobreviver às tentações. É bem verdade, irmãos,
que nós colocamos muita culpa, né? Ou a gente acha muito que tudo é o diabo, que tudo que eu faço de errado é o diabo. Olha, existe algumas diferenças entre provocação diabólica e comportamento humano. Nós precisamos ter cuidado, termos prudência, que é muito mais fácil a gente fazer as coisas erradas do que certas. As grandes possibilidades da gente fazer as coisas erradas são fáceis porque nós somos humanos, nós somos tendenciosos, nós somos falhos, mas a gente não pode estar abrindo espaço, né? A gente não pode estar todo instante se entregando ao fracasso, ao descuido. Quantas coisas erradas que você ou eu podemos evitar? Quantas coisas erradas que podemos abandonar, uma vez que sejamos prudentes, cuidadosos, sábios, vigilantes? Isso aí é viver, né, em vigilância. Tem cada coisa que nós praticamos, não é? Tem cada absurdo que nós cometemos que não dá para acreditar. Certas atitudes nossas que a gente sabe que está fazendo errado, irmão. A gente sabe que pode evitar aquilo. E depois vai botar a culpa no diabo. Não sei até onde que é culpa dele. Não estou aqui defendendo ele não, tá, irmãos? Porque ele não presta, ele é astuto. Mas que tem coisa que eu e você podemos evitar, não tenha dúvida. Em Efésios 6,13 também fala que para vencer no campo da batalha espiritual é necessário vestir-se da armadura de Deus. Olha aí, ó. Mateus 4, versículo 1 ao 10, é uma leitura mais extensa, mas ela é muito boa para você ler, usando a palavra de Deus para resistir esse lado do diabo. E Efésios 1,19 diz que a vitória da Igreja de Cristo está garantida pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, aí está aí em Efésios, capítulo 6, 10, 20. No demais, irmãos meus, versículo 11, revestir de toda a armadura de Deus. Versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Versículo 14, estáis, pois, firmes, sendo cingidos. Versículo 15, calçada nos pés da preparação do Evangelho. 16, tomando sobretudo o escudo da fé. 17, tomai o capacete da salvação. 18, versículo 18, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito. Então, Paulo aqui ele pega alguns equipamentos da vestimenta de um soldado antigo romano e faz aí uma comparação sobre a nossa vida espiritual e o nosso combate diário. Nós temos 3 objetivos: demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente, apresentar o campo da batalha e saber quais as armas espirituais que são indispensáveis. 2 já sabemos, né? Oração e vigilância são fundamentais. A nossa introdução diz que ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos conflitos contra as forças espirituais da maldade. Aí, mais uma vez, entra a resistência, né? O desafio que nós temos em fazer a vontade de Deus nesse mundo perverso, pecaminoso, né? E que a gente tem que lutar diariamente para fazer mais a vontade de Deus do que fazer a nossa vontade. Primeiro objetivo, o preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecido no poder do Senhor. A expressão na forma passiva fortalecei-vos quer dizer que nós precisamos da força do Senhor. Nós precisamos nos esforçar, precisamos dedicar, mas a força vem do Senhor. Se a gente não buscar o Senhor, se a gente não perseverar em oração, se a gente não confiar no Senhor, nós não teremos condições de fazer a vontade dEle e de viver em comunhão com Ele. Aqui nós temos também vigilantes em toda oração e súplica. Isso aqui chama muita atenção ao comportamento de um soldado, né? É verdade que até o soldado dorme. Qual foi o soldado? Qual foi o sentinela que nunca cochilou no seu horário de plantão, né? Quem foi que nunca cochilou, nunca pestanejou?
Então mostra que a fraqueza humana, ela está em todo momento, ela está em qualquer situação, principalmente naqueles momentos de relaxamento, principalmente nas madrugadas, né? Isso para o soldado, para o sentinela, né? Que às vezes ali no seu silêncio, na sua solidão, o sono é o seu grande inimigo. E ele faz você dormir. Ele faz você dormir até de olhos abertos. Que dirá, irmãos, o inimigo da nossa alma ao passar dos dias, quando estamos sonolentos espirituais, quando estamos descuidando da nossa vigilância. Por isso, irmãos, que ainda que você venha cochilar, ainda que você venha fraquejar de alguma situação, mas peça misericórdia a Deus, peça perdão a Ele, não deixa que o desânimo, que o fracasso te derrube, não, irmãos. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Deus tem prazer em te reerguer. Deus tem prazer em te levantar. Não se entrega ao fracasso, não. Caiu, levanta. Levanta, não adianta. É o caminho, é a única proposta que eu tenho, que nós temos, para você chegar até o final. Temos que perseverar. Levantou, sacudiu a poeira e vai para frente. Porque o Senhor, Ele é misericordioso. Ele não quer que você fique brincando, né, na casa dele, abusando, fazendo as coisas de qualquer jeito. Mas se caso você cochilar, né, vamos dizer assim, se você desanimar em algum momento, levanta a sua cabeça, desperta. O Senhor é contigo. Não se entrega ao fracasso, não. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. E se você desanimou por algum momento, por alguma tentação, por alguma falha, Deus é misericordioso. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Eu não vou abrir mão disso. Não vou abrir mão. Você pode se recuperar todos os dias. Você pode ser perdoado todos os dias. Porque se eu disser para você que não tem mais jeito, para onde que você vai? Ah, agora não resta mais sacrifício. Não, resta sim, tem muito ainda, resta. Não desanime. Pecou, recupere, peça perdão a Deus, conserte seu erro. Claro que eu não estou aqui incentivando a ninguém viver na vida errada, não, mas não vamos desanimar não, irmãos. Vamos para frente, porque o Senhor pode renovar a cada dia. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Não tem um justo, irmão, não tem um justo sequer. Se eu oro muito, se eu vigio muito, eu vacilo em outro aspecto. Então, irmãos, todos os dias precisamos dobrar o joelho e pedir a Deus graça e misericórdia. Nós temos que todos os dias não abrir mão de agradecer por ter sobrevivido e resistido a mais um dia. O segundo objetivo diz conhecendo o campo espiritual. Isso aqui também é fundamental, né, irmãos? Existem coisas que acontecem com a gente por descuido. O crente precisa ter noção do perigo que ele está correndo, por onde ele anda, o que ele faz, os negócios que ele faz, os acordos que ele faz. Não vamos viver anestesiado, né, irmãos? Nós temos que cair na realidade. O mal existe. O mal e o bem estão aí. E digo que o bem é inocente, o mal é perigoso, o mal é vacilante, o inocente ele é muito calmo, muito pacífico. E isso nos traz assim um descuido. Mas não vamos abrir mão da nossa fé, da misericórdia de Deus na nossa vida. As astutas ciladas do diabo. O diabo perturba a gente noite e dia. Mas tem umas coisinhas também, né, irmãos, cá pra gente, né? Que é a gente que procura, né? Quantas transações, quantos diálogos, quantas conversas alheias que nós fazemos, que nós temos, e que isso vai nos trazer um problema sério. Irmãos, existem coisas que você sabe que vai dar errado. Existem situações que você sabe que aquilo ali não vai combinar com a vontade de Deus. Aí daqui a pouco está lá chorando, está lá se humilhando, ótimo, mas coisas que podiam ser evitadas, né, irmãos? Afinal, nós agora somos prudentes, né? Nós somos uma nova criatura e precisamos ficar espertos.
Ficar atento, porque senão o diabo vai nos derrubar. O conflito contra o reino das trevas. Isso aqui é fato, né? Todo dia nós temos uma luta contra as potestades. As agências da potestade do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja. Bom, isso aqui não é novidade, né? Que elas são poderosas, elas são malignas, elas são astutas, são cheias de sutilezas, maquinam a queda da igreja. Isso aqui é fato. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado a um nível. Parece fácil, né, irmão? Existem algumas frases, né, alguns textos que nós lemos da Bíblia, de interpretação da Bíblia, que é uma maravilha, né? Que coisa fácil, coisa simples de se fazer, de se conseguir. É igual certos hinos, né, que nós ouvimos. Nossa, que maravilha! Que hino bom, que hino agradável, hino de vitória, hino de conquista. Mas na vida prática foge muito da realidade. Irmãos, o inimigo ele não dorme. Ele não dorme. Ele está sempre aí querendo aplicar uma armadilha para nós. Agora, precisamos cair na realidade. Que nós temos que fazer a nossa parte. Que o Senhor está ao nosso lado, não tenha dúvida. Que o leão da tribo de Judá vai me proteger. Isso aí nem se comenta. Agora, por causa disso, eu vou ficar me expondo? Por causa disso, eu vou provocar o mal? Não, nós temos que deixar de ser um pouco inocente e ficarmos atentos. Tem certas coisas que nós podemos evitar, porque sabemos que o final vai dar errado. Isso aí nem se comenta. Então, Paulo ele nos orienta a termos uma vida exemplar, uma vida de perseverança, e ele faz essa comparação de um soldado, né, da sua andanha, né, da sua vestimenta, para que nós possamos, então, sobreviver às tentações. E o terceiro objetivo é onde que está mais focado, Efésios 6:10. Eu gostaria muito que você lesse bastante Efésios 6:10 em diante, que ali ele fala, a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar. A expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa de um soldado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, vocês sabem muito bem que nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus venceu na vida, foi fiel ao Senhor se não estivesse orando, jejuando e vigiando. As armas indispensáveis. Aí aqui o comentarista ele separa cada uma delas e faz uma breve explicação. Cingido os vossos lombos. Retrata a peça usada para dar modalidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e integridade do soldado. Então, nossa legislação para poder utilizar nos embates da vida, nos combates, na disciplina da vida de um soldado, ela é então chamada de doutrinas de Cristo. É onde que nós temos na palavra de Deus a vontade dele na nossa vida, as normas, né, as diretrizes, as orientações que devem ser estabelecidas. Vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, né? Refere-se à justiça de Cristo. Então, hoje, nos nossos dias, diríamos que seria o colete, né? O colete é a prova de bala. Então, o crente ele precisa estar renovado, fortalecido, né? Para poder sobreviver às setas do mal. Calçado os pés na preparação do Evangelho. Confeccionada em couro, a meia bota tinha sola escravejada para dar estabilidade. Então, o crente ele precisa estar estruturado na palavra de Deus. Tomando, sobretudo, o escudo da fé,
longo e retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos, incendiários. Refere-se à fé inabalável. O capacete da salvação, resistente, fabricado com bronze ou ferro, era o capacete que servia para proteger a cabeça do soldado. Até hoje, o soldado, de acordo com o uniforme que ele vai usar, ele utiliza o capacete de combate. Esse capacete ele dá uma certa garantia, de queda, de algo que caia na sua cabeça, ou às vezes até de uma munição que possa atingir a parte superior, que é a sua cabeça. A imprescindível arma ofensiva, finalmente a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Então aqui, irmãos, a espada do Espírito, o termo grego para ela é makaira, que é identificada como espada curta. Significa que o combate é pessoal e o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Nós temos aqui um quadro comparativo que eu gostaria de ler para vocês, que diz o seguinte: a armadura de Deus para nós. Aí ele faz uma comparação da parte da armadura com o objetivo dela. O cinto é a verdade. A couraça da justiça é retidão. Os sapatos é a paz que vem das boas novas. O escudo é a fé. O capacete é a salvação e a espada é a palavra de Deus. A nossa conclusão diz que a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Bom, irmãos, vou fazer um comentário rápido falando sobre a importância dessa armadura, dessa vestimenta, que é o que nós já acabamos de ler, de falar. E espero que cada um aí se preocupe com a sua vida espiritual, cuidando da sua vestimenta diária, na oração, na vigilância, no jejum, na sabedoria, na forma da gente conviver nesse mundo, as amizades que nós podemos ter, sabemos separar o que é humano, o que é espiritual. Eu volto a tocar nesse item, aquilo que você pode evitar, aquilo que você pode não dar margem para o inimigo, aquilo que você pode cortar na raiz, tudo isso vai lhe dar sustentação, tudo isso vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar estrutura para você ser um crente abençoado e um crente espiritual. Não abra mão da oração, não abra mão da vigilância, não abra mão da leitura da palavra de Deus. Eu sou favorável que você leia tudo que você achar conveniente, revista, jornal, livros científicos, livros filosóficos, livros poéticos, livros históricos. Eu acho que o crente ele precisa ter uma mente aberta, esclarecida. Mas, por favor, não abra mão da palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus. É nela que nós encontramos a vida eterna. Você pode ser intelectual, você pode ter conhecimento de todas as áreas científicas, que é bom, é importante. O cristão, ele ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa entendida, uma pessoa esclarecida na política, na economia, na filosofia, na ciência, A gente não pode viver alienado, no sentido de, não, eu não posso estudar isso, eu não posso ver aquilo, não se trata disso. Tá? Quando eu digo não se pode ver isso, não se vê aquilo, claro, irmãos, tudo tem um limite. Você não vai viver aí de acordo com o mundo, vendo e fazendo tudo que ele quer, que acha que é certo. Não, mas o crente ele precisa ser atualizado. Não adianta a gente se esconder da verdade. Não adianta a gente se esconder do mundo atual. Quantas coisas estão acontecendo, quantos problemas aí antropológicos, que envolve o homem, a mulher, que envolve a sociedade, que envolve dinheiro, que envolve economia, que a gente precisa estar ciente. Você não pode fugir da realidade desse mundo atual. Agora, priorizar o ensino secular,
priorizar as publicações seculares, priorizar as filosofias desse mundo e esquecer da palavra de Deus, você está cometendo um grande erro. Eu estaria cometendo um grande erro. Você ou eu teria a grande possibilidade de dar errado na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é a nossa carta magna. É a nossa bússola para ir para o céu. Então, examinai a Escritura, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna. Portanto, irmãos, estamos fechando esse trimestre. Eu acredito que Paulo ficou muito feliz com o desempenho que a igreja passou a ter depois dessa carta, dessas orientações, e da mesma forma espero também ter contribuído para a sua edificação espiritual. Que Deus nos abençoe, que nós possamos perseverar, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Foi um prazer ter você nesse trimestre. Muito obrigado aí pela sua participação. Um abraço e até breve. Tchau!